Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu irei abordar aqui um tema de API. Isso foi pedido, tá, de um inscrito aqui do canal, tá? Se você também tiver sugestão ou até alguma crítica também, tá? Pode ficar à vontade aí nos comentários, tá? Mas com respeito, tá bom, pessoal? Então. O nosso inscrito, né, ele pediu para mim explicar um pouco sobre a API e demonstrar criando uma API. Então vamos lá, tá? Só fazendo uma ressalva aqui, pessoal, eu não sou desenvolvedor back-end, tá? Geralmente, quem vai ter um conhecimento maior de API vai ser um desenvolvedor back-end, porque ele é um desenvolvedor focado na API, tá? Eu já trabalhei com API, já trabalhei como desenvolvedor full stack, então assim, eu tenho um pouco de conhecimento também e é esse conhecimento que eu vou compartilhar hoje aqui com vocês, tá bom? Pessoal, aqui antes de entrar propriamente no conteúdo, tá? Eu vou só fazer uma pequena ressalva que é o seguinte, o inscrito ele se referiu à API, mas acredito eu, tá? E fique à vontade aí para me corrigir se não era esse o entendimento que eu vou falar aqui. Mas eu acredito que ele queria se referir à API REST, tá bom? Por quê? Porque a gente pode ter, pessoal, API e API REST. API, a gente vai ter diversos tipos de API. Inclusive a API REST é um tipo de API, tá bom? Mas, por exemplo, se você está programando em Java, dentro da linguagem Java, você vai ter ela, né? No caso, vai ter APIs. Por exemplo, você vai ter API de data e por aí vai. Então, quando eu me referi nesse vídeo aqui a API, vocês subentendam, tá? Que eu estou me referindo à API REST, tá bom? Outro ponto, pessoal, que para me auxiliar neste vídeo, eu fui pesquisar um pouco também, tá bom? Nós, como desenvolvedores, é algo que você tem que desenvolver também em si, é como pesquisar. Porque a gente, até como ser humanos, se você estiver na média, né, você não vai lembrar de tudo na sua cabeça, mas você tem que saber pelo menos como pesquisar. E nessa minha pesquisa eu achei aqui um artigo aqui de um blog muito bom, tá? Me ajudou bastante. Os links que eu mencionar, eu vou estar colocando na descrição do vídeo. Caso eu me esqueça de algum, vocês podem comentar pedindo também, tá bom? O artigo que eu me refiro é esse daqui, tá? Que a gente tem a definição da, da API, para que serve, os principais usos. Tem algumas coisas aqui que eu já expliquei nos vídeos de JSON Server, por exemplo, em relação aos principais verbos, tá bom? Eu não vou explicar novamente, até porque eu vou compartilhar o artigo, então vocês podem vir aqui. Talvez eu explique bem superficial, por exemplo, get, sei lá, para buscar e tudo mais, tá bom? Então aqui, pessoal, aproveitando aqui o artigo, né? Tinha algo aqui na minha apresentação, né, que eu não expliquei, né, que é a sigla, né, a API, a sigla API, ela significa Application Program Interface, tá? Vou voltar aqui para o artigo. Que traduzindo para o português, né, seria isso daqui, programação de aplicações, interface de programação de aplicações, tá bom? Para que serve, né, a API? Né? Para que serve uma API? Por que eu criaria uma API? Ela serve para você se comunicar com outra API, tá? Ou também com o seu front, né?
pegando aqui o cenário do inscrito, né? Ele falou que queria construir um site de filmes e séries. Beleza. Então, aonde que entraria a API? Pessoal, assim, quando você tem uma aplicação, na maioria, né, das vezes, você vai precisar armazenar informações. É porque eu falei na maioria das vezes, porque às vezes você pode criar uma API, sei lá, que apenas faça algum cálculo. Tipo assim, não vai precisar armazenar ali informação, né? Então, tipo, você, através da internet, né, você poderia consumir essa API e mandar dois valores e ela te retornar o cálculo. Inclusive, eu acho que eu vou fazer isso na apresentação, tá bom? No caso da API que eu vou criar. Mas na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos, você precisa trabalhar com dados, né, informações. Então, você precisa armazenar essas informações em algum lugar. Em que lugar armazenar, né? Geralmente aí é no banco de dados, né? No banco de dados. E só que assim, o meu front-end, acessando aqui pelo browser, né? Eu não vou ter acesso direto ao meu banco de dados. Eu preciso de uma API. A API vai fazer isso por N fatores, né? Que vai desde segurança e outras coisas mais, né? Por exemplo, segurança. Você não quer que alguém invada a sua base de dados. Então, se eu fosse me comunicar direto aqui do meu front, né, eu precisaria estar expondo chave, usuário, cara, seria um Deus nos acuda, né? Então, assim, a minha API vai se comunicar com esse banco de dados e, como eu mencionei antes, a sua API, né, a minha API no caso aqui, a nossa API, ela pode também se comunicar com outras APIs. Por exemplo, eu criei uma API de cadastro de pessoas. E aí eu vou armazenar também o endereço dessa pessoa. E aí, sei lá, a única coisa que eu peço do endereço é o CEP. Até para facilitar, tipo, o cara não está digitando muita coisa. Isso já entra em outra área. Entra em usabilidade ali do usuário, tá? Então, assim, através do CEP, eu trouxe também aqui uma API que eu vou mostrar. Existem APIs que você consegue obter o endereço completo de estado, município, rua, apenas com CEP. Então, eu poderia fazer isso, tá? Eu poderia ter uma API que, que cadastra as pessoas, né? E também cadastra ali o seu endereço, o usuário me passando só o CEP, tá bom? Aqui, pessoal, um outro ponto, tá? Que vale mencionar aqui, mas eu sugiro que vocês leiam esse artigo, tá bom? É o seguinte, a comunicação entre sistemas, isso utilizando o REST, tá? A API REST, ela é feita, né, por meio do protocolo HTTP. E os dados trafegados, eles podem ser de diferentes formatos. Quais são os mais comuns, pessoal? Os mais comuns é JSON ou JSON, depende da sua pronúncia, XML e HTML ou texto, né? HTML, quando, pessoal, a gente acessa aqui uma página, sei lá, eu peguei globo.com, né? Globo.com. Eu estou fazendo uma requisição HTTP do tipo GET, tá? Então, o que vai ser trafegado aqui? Vai ser trafegado HTML e também vai fazer outros tipos de requisições, tá bom? Mas aqui é feito requisição HTTP e é me retornado HTML. Para quê? Para montar a página, pessoal, para montar essa página aqui, entendeu? Outro ponto é o seguinte, quando eu faço uma requisição aqui no meu browser, que eu digito aqui algum endereço e dou Enter,
a requisição é sempre do tipo get, tá, pessoal? Até onde eu sei. Ela é sempre do tipo get, tá? Então, assim, para exemplificar, né, a utilização da nossa API, vocês vão perceber que para consumir alguns endpoints que são do tipo GET, eu vou conseguir consumir aqui pelo browser, mas os outros endpoints que são de outros verbos, como por exemplo o push, o delete, o put, aí eu já não consigo fazer pelo browser aqui, tá bom? Voltemos aqui para o nosso artigo, né, e também para a nossa apresentação, tá, pessoal? Beleza, já falei da sigla, já falei que a API REST são coisas diferentes, assim, são diferentes e são iguais. Na verdade, uma API REST ela é um tipo de API, mas uma API não necessariamente é uma API REST, tá? E beleza, bora para o próximo slide aqui é como funciona basicamente tá uma aplicação, principalmente aplicações web, tá? Em que você tem um cliente, né, o que a gente chama de client, que é o cliente, e do outro lado a gente tem um server, o servidor. E no meio aqui, né, a gente tem o HTTP, né, os métodos HTTP que vai fazer essa comunicação, né, entre o meu cliente e o meu servidor, através dos métodos, como eu tinha falado, né? Lembre-se do GET, né? Que quando eu fiz quando eu digitei lá no meu browser globo.com e dei um enter, eu fiz um GET. E ali ele bateu lá no servidor da Globo e me retornou HTML e aí foi fazendo outras requisições, mas só que essas outras requisições não foi disparada por mim, foi disparada pela aplicação. Mas isso daí é um outro detalhe que daí seria mais pertinente ao front, tá? Aí funciona da seguinte forma. Aqui, como eu falei, assim, os dados, né, que a gente trafega podem ser de diferentes tipos, né? O mais comum é JSON, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui uma requisição utilizando algum desses verbos, uma requisição HTTP e está trafegando os dados no formato de JSON. Aqui do outro lado, né, a gente tem o nosso servidor e a nossa aplicação, e a nossa aplicação está comunicando, tá, com o nosso banco de dados, né, o banco de dados da nossa aplicação. E, e aí, dependendo da sua requisição, ele vai ter um retorno. Sei lá, se você estiver fazendo. Pessoal, durante a edição do vídeo, né, eu percebi aqui que nesse ponto aqui ficou meio confuso, né, o que eu falei. Até coloquei aqui uma observação, mas ainda assim com a observação acho que precisava de um complemento. O seguinte, nas requisições HTTP que a gente tem, sempre a gente vai ter um retorno, tá? Ele sempre trabalha com esse conceito de request response. Nesse caso aqui, até que eu coloquei, né, retorno com dados, é porque é o seguinte, né, eu me referia que quando você pode fazer uma requisição para o seu servidor em que ele não vai retornar dados, entendeu? Por exemplo, quando eu faço uma requisição para apagar um registro do meu servidor utilizando o, o verbo delete, então assim, não faz sentido nenhum ele me retornar dados. Geralmente ele vai me retornar um 200 ou um 204, 200 é um verbo de resposta de sucesso, tá? Aliás, verbo não, tá? É um status code de resposta de sucesso. 204 também é de sucesso, só que ele é um de sucesso sem conteúdo, entendeu? Espero ter ficado claro aqui nesse ponto. Valeu, pessoal. Voltar para o exemplo do inscrito, né? Aplicação de filmes. Então, fiz uma requisição do tipo GET para obter o filme de ID 1. Sei lá, digamos que o filme de ID 1 seja Os Vingadores, né? Então ele vai me retornar no formato JSON o objeto,
dos Vingadores, né? O filme Vingadores, né? E aí vai ter todas as informações que eu tiver definido lá na minha API e tenha, né, esses dados lá na nossa base de dados, tá bom? Aqui, pessoal, esse daqui valeria até um outro vídeo, tá? Para explicar. Daqui é o formato JSON, tá? Em que a gente tem propriedades, dois pontos, e do outro lado a gente tem uma informação. Essa informação pode ser um outro objeto, ou pode ser uma informação literal, ou numérica, ou booleana, tá bom? Então, no caso aqui, né, a gente tem uma informação numérica, aqui a gente tem uma informação booleana, e aqui, né, a gente tem um objeto. Aqui também a gente tem um outro objeto, só que esse daqui é um objeto do tipo lista, tá bom? Beleza. Pessoal, para construir a nossa API desse vídeo, eu vou utilizar o framework Nest.js. Ele é um framework Node para back-end, beleza? Eu não vou entrar muito assim na explicação dele, até porque assim, ele é um framework grande, então valeria um ou até mais vídeos para estar explicando sobre ele. Pessoal, temos a página inicial dele, tá? Ele faz uma breve apresentação dele, uma parte eu já falei lá, né, na apresentação, que ele é um framework Node.js. Aqui ele fala o seguinte: para construção eficiente, confiável e escalável, tá? De aplicações server-side. A documentação dele é muito boa, tá? Mas eu vou ver se eu faço uma série também sobre ele. Até porque eu gosto bastante desse framework. Eu também estou aprendendo sobre ele, tá bom? Então aqui a gente vem na documentação. Aqui na introdução, né, ele fala de como instalar, ele fala dos pré-requisitos, em algum lugar ele fala dos pré-requisitos. Este daqui é o comando para instalar ele, tá? Eu não vou instalar porque eu já tenho ele na minha aplicação. Aqui ele tem o comando para a gente criar uma aplicação. Aqui, né, ele até tem uma alternativa que seria clonando o projeto do Nest.js e tal, mas a gente vai utilizar dessa forma aqui, que é utilizando o CLI do próprio Nest, tá bom? Aqui, se a gente vier no First Steps, pessoal, estava na introdução, que ele tem o First Step, ou pode vir por aqui também no Overview. Ele fala dos pré-requisitos, né? Ele fala que precisa ter o Node instalado, a versão 12 ou superior. E com isso, né, a gente vai, assim, com o Node instalado, geralmente você já vai ter um npm instalado, mas se não tiver, você instala o npm. O que é o npm, tá, pessoal? Para quem não conhecer, é o gerenciador de pacotes do Node. E aí, com isso, né, a gente pode instalar o Nest.js com esse comando aqui. Pessoal, a parte da demonstração eu vou colocar num outro vídeo, porque senão vai ficar grande demais o vídeo, tá? Os meus vídeos têm ficado muito grandes. E isso eu acho, né, que é até cansativo para quem está assistindo também. Até por consumir também conteúdo, né, no YouTube. Então eu vou parar por aqui. Mas o outro vídeo já vai estar na sequência, tá? E que vai ser a demonstração dessa API. Inclusive eu vou colocar no mesmo no mesmo sentido do que o inscrito tinha tido dificuldade, né, que seria uma API de filmes, ali demonstrando como eu iria consumir, tá? E tentando explicar um pouquinho, tá, da API, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.